tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer a aula 30 de matemática. Eu sou a professora Emanuele. E eu sou a professora Thaís. E aí na tela então os materiais que nós vamos usar na nossa aula de hoje. Então vocês separem aí o caderno ou as folhas que vocês fazem as anotações, lápis e borracha, lápis de cor ou algum outro material para colorir, materiais para contar, então tampinhas, palitos, prendedores, o que vocês tiverem aí e também a nossa reta numérica. Um tempinho para vocês organizarem tudo. E aí, tudo preparado? Bom, então relembrando a aula passada, Que foi bem divertida. Nós fez- fizemos um jogo e várias brincadeiras falando ali sobre sequência, que foi ali o jogo dos emojis, vocês se lembram? vocês fizeram, né? Então tá. E pra hoje, prof, o que a gente vai fazer? Hoje a gente vai pensar pra que servem os números. Os números? Ah, eu ouvi muitas crianças falarem que é pra contar. Será que É. eles acertaram? Porque na matemática a gente sempre fala de números, né? Sim. Mas exatamente, só pra contar? Será que é só pra contar? Olha só. Então, serve pra contar mesmo, né? Então a gente pode contar qualquer coisa. Aqui a gente tem o exemplo dos palitos, as tampinhas, os grampos, não é verdade? Isso, quando a gente vai contar os brinquedos, os livros, várias coisas a gente pode contar. Isso, e quando a gente conta, a gente descobre a quantidade de alguma coisa que a gente tem. Isso, e tem também a nossa reta numérica, olha lá. É verdade? Que também a gente usa pra contar. Contar. Certo? Bem, mas não é só pra isso. Não. Olha, a gente pode usar os números pra ordenar. Ordenar. Essa palavra ordenar lembra ordem. E vocês já viram isso, olha lá. Dá pra fazer a ordem que as coisas acontecem. Então, Isso. em um desenho, qual é a primeira parte, a segunda parte, Numa história, né? Também. A gente vai ordenando. uma história, em uma receita. Não dá pra gente começar uma receita pelo final. Não Tem dá. que seguir os passos, tem uma ordem, né? Uhum. Também numa fila. Quando a gente chega numa fila, também tem uma ordem. Isso. O primeiro da fila, o segundo, o terceiro, ou até com senhas, né? É verdade. Pra seguir, né, e respeitar essa ordem. Isso mesmo. E a gente também vê a ordem lá nos campeonatos, quando a gente fala assim, chegou em primeiro lugar, segundo lugar, né? Ele também ordena a posição que a pessoa ficou. a colocação nessa competição. Isso mesmo. Então, E várias muitas outras coisas, situações. né? Bom, mas não é só pra isso. Tá, então pra contar, pra ordenar, o que mais? Para medir e registrar o tempo. Ah, é verdade. Porque lá no calendário, no relógio também tem números. Tem números, né? E a gente registra a passagem do tempo com números. Com Isso mesmo. a quantidade de dias, de meses, de anos. Até quando a gente faz aniversário, a gente tá contando quanto tempo de vida a gente já teve. Isso mesmo.
E também para comparar. Comparar? Comparar. A gente pode comparar maior, menor, mais, menos. Ah, é verdade. E aí também tem os números também, que a gente pode colocar todas essas medidas com números e com quantidades. Isso mesmo. Certo. Mas não é só isso. Não é só isso? Não. Ainda tem mais? Tem mais. A gente consegue organizar dados. O que é organizar dados? Ah, tem a dica aqui, quando nós fazemos gráficos, quando nós fazemos tabelas, Ah. quando a gente faz alguma votação para decidir alguma coisa. Não é aquele dado de jogar no jogo, então. Não, não é esse. São as informações que a gente tá pesquisando, que a gente tá perguntando para alguém, fazendo ali uma entrevista e a gente coloca ali Também tem como números forma de aí. registrar. Isso mesmo. Muito bem, tem mais coisa. Mais coisa? Mais. Olha lá. Resolver problemas. Ah. Quando a gente tem um problema de matemática, né? Uhum. A gente tem os números para nos auxiliar ali, para registrar quantidades, registrar tamanhos, registrar muitas coisas. Isso, porque para resolver problemas, nós podemos resolver de várias formas. Isso mesmo. Podemos usar os objetos, podemos usar desenhos, mas também podemos usar Os números. Isso Certo. mesmo. Tá? Muito bem. Então, é tanta coisa assim que a gente tem que falar sobre os números, Uhum. mas tem mais. Tá? Olha lá. Além dessas situações, será que os números têm outras funções? Será? Se a gente pensar no nosso dia a dia, em muitas situações diversas a gente tem números. É verdade? Será que a gente vai ver algumas? Eu vou chamar uma coleguinha aqui para ajudar a gente. O nome dela é Alice. Oi, Alice! E ela veio ajudar a gente na nossa aula de hoje. Olha só como que ela se apresentou. Oi, eu sou Alice. Vou contar algumas coisas sobre mim e também quero conhecer você. E aí, topam conhecer a Alice? Topam aí se apresentar para ela também? Vamos lá. Então vamos? Então, a Alice quer saber qual é o seu nome. É, ela disse o nome dela, né? Oi, eu sou a Alice. Isso E mesmo. agora, qual é o seu nome? Muito bem. Então, pega lá a folha ou o caderno de vocês, coloca a data de hoje. Quem ainda não sabe, pede uma ajudinha aí pra alguém que tá com vocês. Data, Isso. 2 pontinhos. E embaixo da data vai colocar o nome, o seu nome. Certo? Então eu vou colocar aqui o meu nome. Tá. Então eu vou colocar aqui Thaís. É pra vocês escreverem Thaís? Não, a não ser que você se chame Thaís. Isso, é pra colocar o nome de vocês, certo? A gente vai dar um tempinho e a gente já volta.
escreveram a data e o nome de vocês? Então Muito tá, bem. então por enquanto a gente já sabe o nome. Tá, então a gente pode ir pro segundo passo. Então vamos lá, o que que a Alice vai dizer? Olha lá. Eu tenho 6 anos. Qual é a sua idade? Agora ela contou pra gente que tem 6 anos, Isso. tá? E ela quer saber quantos anos vocês têm. Então, veja aí quantos anos vocês têm e anota na folha ou no caderno de vocês. Isso, vocês podem colocar embaixo do nominho de vocês o número 1, que vai ser o registro da idade de vocês. Então, do ladinho do número 1, vocês vão colocar quantos anos vocês têm. Isso. Certo? Coloca lá, a gente já volta. Muito bem. Então já colocaram a idade deles também. Certo. Agora a gente vai pensar um pouquinho sobre isso. Vamos pensar. O número da nossa idade é o quê? Ah, eu já dei uma dica lá no comecinho dessa aula. Já mesmo? Será que é uma quantidade? Será? Será que está contando alguma coisa? Será que é um código? Cada um recebe um código? Será? Será que esse número que vocês registraram ali é um código? E a gente escolhe assim? Não é um código. Não, né? Não, é uma quantidade, como a professora Thaisa já falou no começo. A gente conta os anos que a gente já viveu. É um registro da passagem do tempo. Isso mesmo. Cada ano, né? Cada número que vai aumentando ali, cada quantidade, é um ano a mais que a gente já viveu. Por isso, então, é uma quantidade. Quantidade. Então tá. Então agora a gente já sabe que a nossa idade é uma quantidade. Certo. Vamos para o próximo passo. Ah, Alice de volta. Vamos ver. Considerando a idade, eu sou a 4ª pessoa mais velha daqui de casa. A 4ª pessoa mais velha? Mais velha. Será? Então, olha, o que ela quis dizer? Ela mora, então, tem 4 pessoas na casa dela, ali. E ela é a 4ª pessoa mais velha. Então, tem que ter um primeiro, um segundo e um terceiro. Uma terceira pessoa que seja mais velha. Certo. Olha lá. Em primeiro lugar, né, está o pai. Isso significa que ele é a pessoa mais velha da casa, que ele já fez mais vezes aniversário. Ele já tem mais vezes anos de vida, né? Isso do que mesmo. os outros. Depois vem a mãe. Certo. Então, a idade, ela é um pouquinho mais nova que o pai, Isso. mas é mais velha do que as outras duas pessoas, certo? Certo. Depois, em terceiro lugar, a tia. E aí, em quarto lugar, como ela falou, a Alice. Isso. E se a Alice tivesse um irmãozinho, alguém mais novo, estaria aqui em quinto lugar. Isso mesmo, Né? É, conforme a idade é menor, vai ficando no lugar maior, Mais longe, né? Mais isso longe. mesmo. Então, o que a gente vai fazer agora? Ah, agora é um desafio aí pra vocês. É um desafio. Olha lá, número 2. Coloquem lá o número 2. Organize as pessoas que moram com você de acordo com a idade de cada uma.
Depois, veja em qual posição você ficou. Então você vai ver que todo mundo que mora aí na casa de vocês. Isso. Eu acho bem fácil desenhar, né? Desenhe as pessoas que moram com vocês e coloca lá a idade de cada um, pra ver quem que é o primeiro mais velho. Isso, daí vocês Segundo. fazem essa comparação. Quem for mais velho, coloca em primeiro lugar. Quem for depois, o segundo mais velho, em segundo, em terceiro, até chegar em vocês. Ou passar, né? Até Ou chegar no passar. mais novo. Isso. E aí vocês vão verificar em qual posição vocês ficaram, Isso aí. certo? A gente já volta. E aí, descobriram em qual posição vocês ficaram? E aí, digam aí, vocês são os mais novinhos ou tem alguém ainda mais novo do que vocês? Às vezes tem, né? Um irmãozinho mais novo. tem, isso aí. Bom, vamos continuar aqui que tem mais coisas. Tá, o que a Alice vai contar agora? Agora ela disse assim: eu e minha família moramos em um prédio que está localizado na Rua das Flores, número 17. Ah, então ela 17. falou o endereço dela. Isso mesmo, ela falou o endereço. Por que ela disse número 17? O que será que significa isso? O que será? E lá vem a atividade, né? Número 3. Certo. Olha lá. Identifique o prédio onde Alice mora. Desenhe-o no caderno e escreva o número dele. Então, nessa imagem que a gente vai colocar aí na tela, vai ter lá a Rua das Flores, que é onde a Alice mora. Tem 3 construções ali. Certo. Ela disse que o endereço dela é Rua das Flores, número 17.
Vocês conseguem descobrir qual é o prédio da Alice? Qual é a casa da Alice? Vamos, apontem aí na tela pra gente descobrir. Isso, e desenha no caderno de vocês que a gente já volta. Tava fácil essa, né? Primeiro que ela deu a dica que era um prédio. Isso. Então nós temos aqui 2 prédios. E com o número 17. Vocês já conhecem o número 17. Olha lá. Esse era o prédio onde mora a Alice. Vocês acertaram? Fizeram aí no caderno? Então vamos para a próxima. Certo. A próxima, número 4. Coloquem lá o 4 no caderno. Isso mesmo. O que vocês imaginam que é agora? A gente falou sobre o endereço da Alice. né? Será que eles vão ter que pesquisar também? Olha, acho que é isso. Mas me diga uma coisa, prof. Por que as casas têm números? Por que será que as casas têm números? E aí? Pra ficar mais fácil da gente localizar. É. Senão ia ficar difícil, né? Isso. Todas as casas, todas as ruas, né, começam lá na numeração 1 e vai aumentando conforme o passar a quantidade de casas que tem, né? E a gente precisa desse número pra gente saber exatamente o endereço. Porque se a gente coloca só o nome da rua, como é que vai encontrar a casa? Nossa, tem rua que é tão grandona, não ia dar. Não ia dar E se a certo. gente colocasse a cor, por exemplo, prof, Rua das Flores, prédio verde. Ah, mas só existe um prédio verde? E se tivesse outro prédio verde naquela rua? Aí já ia ficar difícil, né? É. Muito bem. Então agora é a sua vez. Qual é o número da sua casa ou do prédio? Não precisa colocar bloco, apartamento, nada disso. Só o número do prédio ou da casa. Isso mesmo. Às vezes é um número bem grandão que a gente nem sabe ler ainda, nem aprendemos. Mas é só copiar direitinho lá o número da casa de vocês que dá tudo certo. Então vamos lá. Corre lá ver o número da sua casa e registra no caderno.
E aí, registraram? Qual é o número da sua casa, professor? Da minha casa é 493. Da minha é 418. É pertinho. É pertinho. Muito bem. Então vamos pensar aqui um pouquinho. A gente viu que o número das casas e dos prédios serve para... Vocês já sabem? Será que é para contar? Será que a primeira casa que foi construída foi a casa número 1 e a segunda casa número 2? E Será vai que é contando assim? para sempre? Ah, não ia dar certo, né? São muitas casas construídas. Será que é para medir? Será que é a medida da casa? É a medida da casa, o tamanho? Ah, mas aí iam ter muitas com a mesma medida. É verdade? Daí não ia dar certo também, ia ficar difícil pra achar. Ou então é para localizar? Ah, isso sim, a gente já tinha até dado a dica. É para localizar, pra gente saber o endereço certinho. Porque a gente não tá contando as casas, a gente não sai, vai procurar o endereço contando as casas, né? A gente já procura o número correto. Isso, né? então a gente procura a rua, que normalmente ela é bem grandona, algumas, né? E aí tem os números, aí fica fácil da gente achar. Medir também não é, então a resposta é localizar, certo? Certo, Então, olha aí, mais uma função dos números. de localizar. Muito bem. Agora, a Alice está com um problema. Ela está tentando localizar os chinelos dela, encontrar os chinelos. E ela está pedindo ajuda de vocês. Por Tá. que será? Não sei, mas ela tem uma dica. Dica, eu calço o número 28. Por que será que ela deu essa dica? Não sei. Olha Será lá. que tem algum palpite? Ela precisa descobrir qual dos dois que é o chinelo dela. Qual será? Eu acho que tem que ser azul. Os dois são azuis. Eu acho que tem que ser um chinelo de dedo, assim. Os dois são de dedo. Ah, é, eles são o mesmo modelo e têm a mesma cor. Como é que a gente vai saber? Pela numeração. Ah, aí fica fácil. Nós temos ali um par que é número 26 e um par que é número 28. Ah, então, Ela deu uma dica, qual era mesmo? que era o número 28. Muito o bem. O tamanho que ela calça. Então, esse é o par de chinelos da Alice, certo? Certo. Os calçados têm números, tem essa numeração, porque eles têm um tamanho, né? E cada um tem que usar um tamanho. Isso. A gente não pode ir na loja e comprar uma numeração diferente da nossa, porque não vai servir no nosso pé. Isso. Se eu colocar um chinelo do tamanho 28, vai ficar uma boa parte do meu pé pra fora, não vai servir direito. E se eu comprar um, de repente, 42, 43, Vai ficar muito grande. muito grande. Por isso Entendi. que tem essa numeração. Muito bem. E conforme a gente vai crescendo, vai mudando o nosso número? Vai mudando, porque o pé, ele vai crescendo junto com a gente. Quando a gente nasce, tem o pezinho bem pequenininho e vai crescendo aos pouquinhos, Isso né? mesmo. E quando a gente chega na vida adulta, já não cresce mais. É verdade. Se tiver um adulto aí com você, coloca o pezinho aí do lado pra ver, pra fazer essa comparação do É tamanho. diferente, né? Muito bem. Então agora vamos fazer o número 5. Coloca lá no caderno de vocês. 5. Vou virar minha folha. Certo. O número 5 quer saber qual é o número do seu calçado. Agora vocês vão ter que procurar aí no calçado de vocês. Às vezes ele tá escrito na língua, embaixo, né? No Isso. ladinho. Se for o chinelo em cima mesmo, onde a gente onde coloca o pisa, pezinho. né? Se você não conseguir, pede uma ajudinha aí pra você descobrir qual é o tamanho de calçado que você E a gente já usa. volta.
Legal! Então agora a gente também já sabe que os números também estão nos nossos calçados. É verdade. Né? Agora, ela diz assim: eu gosto de jogar basquete. O número da minha camiseta é 12. Ah, então é uma informação interessante, né? Porque normalmente os jogos que tem times, né, que são mais de uma pessoa jogando, tem números nas camisetas. Isso mesmo. E sempre troca? Ah, normalmente não troca. Não, Cada né? posição, cada jogador tem o seu número. Tem o seu número. Né? E agora, ela disse que é o 12. Vocês Tá. vão localizar a camiseta da Alice e apontar na tela. Qual dessas camisetas aqui que é a do uniforme da Alice? Qual é o número 12 que é a camiseta que ela usa? 12. Bom, nós temos 10, 9, 12 e 2. Bom, então a camiseta da Alice só pode ser essa aqui. Isso, esse é o número que ela usa lá no time dela. Isso mesmo. Então, aqui o número serve para identificar o jogador, né? Para saber quem que tá jogando, para de repente se faz uma falta ou se faz algum ponto, Isso. poder marcar que foi o número 12 que fez, Isso aí. certo? Certo. Muito bem. Agora ela disse assim: minha vovó mora longe. Para falar com ela, uso o telefone. Para ligar, eu disco 342-5698. 56, professora, não é 56? Às vezes a gente usa esse meia para chamar o 6, mas é o 6 que tá ali. Então é 342-5698. Certo? Olha lá como que ela faz para ligar. Então ela disca um número por vez. Certo. Pode mudar a ordem? Pode mudar a ordem, mas aí talvez ela não ligue pra avó dela. Se mudar a ordem, não tá ligando para aquela pessoa. Às vezes nem completa, né, a ligação. Às vezes houve engano em sua ligação, né? Isso. Então, tem que discar os números nessa ordem. Nessa ordem pra ligar pra avó da Alice. Tá. E não pode mudar. Não pode mudar. Não pode colocar o número que a gente gosta mais. Não pode. Tá. Então, vamos ver. Primeiro o 3, depois o 4, depois o 2, depois o 5, depois o 6, depois o 9 e depois o 8. E aí, disca ligar. E aí? E aí, o que será que vai acontecer? Aí ela liga pra avó, né? Isso aí. Os números de telefone também, cada pessoa, cada lugar, cada estabelecimento tem o seu, né? Não, se os números fossem iguais, a gente não ia conseguir falar com quem a gente precisa, porque ia cair em várias casas ao mesmo tempo, certo? Isso mesmo. E o celular também, né? Tem um número próprio de cada um. Cada um tem um número. Então, se eu quiser ligar lá pra professora Manu, eu vou ter que ver qual é o telefone dela pra discar bem certinho naquela ordem. Se eu quiser ligar pra minha avó, eu vou ter que discar o número lá da onde ela tá, da casa onde ela tá, pra ficar bem certinho. Senão, Isso não dá mesmo. certo.
Normalmente, né, agora com os celulares, a gente só procura o nome na agenda e disca, mas todos têm um número gravado. Para salvar o nominho na agenda, tem um número lá que tá salvo. A gente só coloca o nominho para ficar mais fácil, né? A gente usa essa tecnologia, mas tem um número lá que a gente tem que ter. E vale dizer que esse número é de mentirinha, tá, gente? Não é para ligar para a avó da Alice. É verdade. Muito bem, então agora vocês vão fazer o número 6. Coloca lá no caderno de vocês. Certo, número 6. O 6 diz assim: você sabe o número de telefone de alguém que mora com você? Pode ser até o celular, não precisa ser aquele telefone fixo, né? Escreva em seu caderno. Se vocês não tiverem o número de alguém que mora com vocês, pode ser o número de algum lugar, estabelecimento, algum que vocês saibam, tá bom? Às vezes tem um panfleto em casa, de mercado, de farmácia, que deve ter Dá pra telefone. copiar. Dá pra copiar lá também, certo? A gente já volta. Pronto? Tudo anotadinho aí? Então, mais uma função dos números. Certo. E essa função, o número do telefone, ela indica o quê? Será que é uma ordem? Será que ele tá ordenando alguma coisa? Será que é um código? Não sei. Será que é uma quantidade? Será que é uma quantidade? Será que tem tudo aquilo de telefone na casa da pessoa? Não, né? Não ia dar certo, né? Então a gente não tá ordenando nada, não tá colocando em ordem. Não faz sentido. Não estamos contando. Também não. Desta vez é um código. Cada um tem o seu. Código quer dizer que é uma coisa que... É uma combinação dos números, isso, né? uma combinação que só serve para aquilo. Isso não funciona. mesmo. É como a senha. Né? Se a gente coloca outra combinação, não funciona. Isso, então cada linha ali do telefone, né, que a gente usa, tem esse código. Se a gente digitar errado algum número, mudar a ordem, como a gente já combinou, vai ligar para outra pessoa, para outro lugar, ou nem vai ligar para lugar nenhum. Nem dá vai certo. dar certo. Certo? Certo. Muito bem. Mais uma coisinha. Em minha escola, a professora organiza os brinquedos em caixas. O meu preferido fica na 5ª caixa. Então, lá na escola da Alice, a professora, ela coloca as caixas de brinquedos numa ordem.
Certo, ela deixa tudo organizadinho. Isso. E ela disse lá qual era o brinquedo que ela gostava. Que fica na quinta caixa. E aí, será que a gente qual descobre? será o brinquedo? Aponte pra ele, olha lá. Olha lá. Primeira caixa, segunda caixa, terceira caixa, quarta caixa, quinta e sexta. E aí, já descobriram qual é o brinquedo preferido da Alice? Está na quinta caixa. Quinta caixa. Olha, na primeira tem massinha. Não é. Não é a primeira. Na segunda tem ursinhos de pelúcia. Também não é, porque não é a segunda. Na terceira, brinquedos de panelinhas, De cozinha. cozinha. Também não. Tá. Na quarta tem bonecas. Não é a quarta. Na quinta tem pecinhas de montar. Quinta? É a quinta caixa. Então, é a caixa dos brinquedos preferidos da Alice. Então, a gente já sabe que os brinquedos preferidos dela é as pecinhas de montar. Isso mesmo. Agora, isso é outra função dos números. Certo. Os números que aparecem nas caixas têm a função de medir. Será que tá medindo? Será que na primeira caixa só tinha uma massinha? Será que uma quantidade? Não. Não, tinha várias, né? Comparar Será que tá comparando alguma coisa? se qual que é maior, qual que é menor, tem mais, tem menos. Mas aí não ia dar certo, Não. né? Ou será que é ordenar? Ah, faz sentido, porque lembra a ordem. E isso significa que a professora estava organizando e ela deixou as caixas em ordem. Em ordem, isso Então, mesmo. Então não é medir Não. e nem comparar. É ordenar, Isso aí, certo? certo. Olha, nós vimos muitas funções dos números hoje. Isso, fizemos um monte de atividades. Isso. Vocês gostaram? Entenderam que os números têm muitas funções e eles estão no nosso dia a dia. Estão o tempo todo conosco. É muito difícil pensar alguma coisa que não tenha matemática, que não tenha números. É muito difícil mesmo não achar matemática aí no nosso dia a dia. Fica aí o desafio para vocês encontrarem outras funções. Isso mesmo. Certo? Então, hoje a nossa aula fica por aqui. A gente espera que vocês tenham gostado Isso. e nos encontramos na próxima aula. Tchau!